Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, é muito gratificante a gente poder nos reunir para cultuar ao Senhor. E a dinâmica do culto é essa mesmo, né? Deus nos convoca para cultuá-lo. E a gente adentra a casa de oração, juntamente com outros irmãos, com esse propósito, né, de nos derramar na presença do Senhor, oferecer a Ele a nossa gratidão, o nosso culto, doar de nós para o Senhor. A gente chega para entregar as nossas vidas em adoração ao nosso Deus. E através dos cânticos, nós falamos com Deus, através das orações nós falamos com Deus, e através das Escrituras nós entendemos que Deus fala com a gente. Não é que Deus não fala através dos cânticos, não é que Deus não fala através das orações, mas de uma forma especial, Deus usa a instrumentalidade da sua palavra para edificar a sua igreja. Através de canais de pessoas, né, homens, mulheres, Deus faz isso. Então, é um privilégio para a gente poder nos reunir para cultuar ao Senhor. E nós vamos, nesse tempo de advento, vamos ver aqui o Cântico de Maria, lá em Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Até aí. Bom, nós somos orientados pela palavra de Deus que nós devemos conversar entre nós uma linguagem bíblica, com cânticos, com salmos, hinos espirituais, aquilo que deve conter o nosso diálogo tem que ser extremamente ou essencialmente bíblico. E a gente vê que essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Nós conseguirmos ter conversas no nível bíblico. E essa é uma das grandes lutas que nós, enquanto igreja, enfrentamos nos nossos dias. Há uma dificuldade muito grande de nos atermos à palavra, de aprendermos a palavra, de refletir sobre a palavra de Deus.
e de deixar que essa palavra molde aquilo que nós falamos, que ela flua de dentro de nós. Aquele rio que fluirá do nosso interior. É essa presença do Espírito Santo através da nossa fala, através dos sentimentos que nós temos, dirigidos, moldados pela palavra de Deus. Maria, ela nos mostra esse tipo de comportamento, esse tipo de conteúdo. Ao ser notificada pelo anjo sobre sua gravidez, que essa gravidez era uma gravidez milagrosa, era obra de Deus, que ela estava esperando o Filho de Deus, Jesus, o Salvador do mundo, o Messias prometido, ela então vai emitir esse cântico. Ela sendo ainda uma jovem, uma pessoa humilde, ela então vai se revelar a todos, e a nós em especial hoje, como aquilo que está no seu coração, aquilo que ela tem na sua... O que brota dessa jovem mulher. Aquilo que representa ela mesma. Aquilo que forma a pessoa. A gente vai poder ver aqui nesse cântico. Maria, ao longo da história, ela inspirou gerações e ela também pode inspirar hoje, sobretudo nesses dias em que a igreja se organiza, aguardando, uma expectativa para relembrar o nascimento de Jesus, mas, sobretudo, já se preparando para a segunda vinda de Jesus. Ela tem muito a nos ensinar. Pelo menos 3 lições que eu gostaria de tirar, reservar do Cântico de Maria, que revela sobre Maria, para nós, para a nossa edificação. Bom, a adoração de Maria nos chama a nos contagiar de Deus. Antes de nós passarmos para os pontos, eu queria frisar essa proposta do que eu gostaria de pensar com você hoje. Que a adoração de Maria nos chama para nos contagiarmos de Deus. Para que nós também possamos exalar de Deus em tudo que nós estivermos envolvidos. Então, a primeira questão aí, a primeira lição que a gente pode tirar, é que Maria é uma pessoa contagiada pela palavra de Deus. Versos 46 a 48, ela começa então o cântico, porque ela já tem toda a informação de que ela está grávida, e ela então vai visitar a sua prima Isabel, e quando ela saúda Isabel sente, João, o bebezinho João, ainda fazendo estripulia na barriga dela de alegria, por ouvir a voz da mãe do Salvador. Então Isabel saúda ela também, bendita és tu entre as mulheres. E ela, então, vai em seguida proferir esse cântico, essa adoração. E essa adoração de Maria mostra que ela é uma pessoa contagiada pela palavra de Deus. Os lábios de Maria destilam a sabedoria das Escrituras Sagradas. Tiago, provável irmão de Jesus, em sua epístola no capítulo 3, tratando do pecado da língua, ali nos versos 11 e 12, ele vai dizer: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem pertence a Deus busca os interesses de Deus. E estes estão registrados nas Escrituras Sagradas. Os interesses de Deus nós encontramos registrados na sua palavra. De modo que conhecer e obedecer aos princípios do Senhor é o exercício mais importante para o cristão. Não existe outro compromisso mais importante do que esse. Maria provavelmente tem entre 13 a 15 anos de idade aí. Claro que o judeu, ele é instruído, nós também somos, né? A palavra do Senhor, para que desde criança, né, desde pequenininho, a criança precisa ser ensinada no caminho do Senhor. E quando ela inteira, a menina inteira 12 anos, ela é apresentada para ser sabatinada diante dos doutores da lei, onde precisa saber uma série de rituais, conduzir as orações, conduzir o culto judeu. Ela precisa ter já instrução suficiente para conduzir isso aos 12 anos de idade. Logo, nós pensamos na nossa sociedade, e isso é uma tristeza muito grande constatar isso, que as pessoas elas criticam de forma veemente quando se exige das crianças que elas leiam, que elas orem, que elas deem provas daquilo que estão lendo. Aí a criança deixa, mais para frente aprende. Não aprende. Se não aprender enquanto é criança, não aprende. De forma tranquila, não aprende. Vai aprender depois com muito sofrimento. Então é preciso o investimento desde pequeno. Uma atenção voltada exclusivamente para isso. É isso que os judeus ensina para os seus filhos. Essa é a primeira objetivo que eles têm, a responsabilidade maior, é ensinar as Escrituras para os seus filhos. Porque se a gente quer servir a Deus, a gente precisa saber o que Ele espera de nós. E não há outro lugar a não ser as Escrituras Sagradas. E aí a gente vê quanto a gente precisa correr para tentar diminuir essa distância na nossa realidade como igreja hoje. Também, Jesus afirma em Mateus 12:34, como podeis falar das coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tudo que assistimos, tudo que nós ouvimos, tudo o que nós lemos, alimenta o nosso coração. Está enchendo o nosso tanque. Se empregarmos nosso tempo e atenção em coisas contrárias aos ensinos do Senhor, é isso que vai comandará nossos pensamentos, palavras e ações. Sendo assim, não vai adiantar a gente disfarçar, porque mais cedo ou mais tarde, as nossas palavras, os nossos pensamentos ou as nossas ações vai denunciar o que está dentro do nosso coração. O que de fato está em nós, quem nós somos. O Cântico de Maria revela que o seu coração está cheio de gratidão a Deus. E está cheio de gratidão a Deus pelo que Ele fez por ela, tornando-a de alguém desconhecido, anônima, na mulher mais bem-aventurada de todas as gerações. Assim como Maria, devemos
levemos a palavra de Deus a sério. Cultivemos seus ensinamentos na mente e no coração. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos obedecer às Escrituras. Meus irmãos, nós sempre precisamos pensar a respeito disso. O que Deus requer de mim e de você é fidelidade a Ele. E só podemos andar em fidelidade se nós soubermos o que nós temos que fazer. E se nós obedecermos o que as suas prescrições diz que temos que fazer. Porque se nós estamos seguindo aquela receita correta, a sua orientação de maneira cabal, nós estamos sendo fiéis naquilo que Deus chama a gente para fazer. Mas se eu não me preocupo em aprender, se eu não me preocupo em descobrir, se eu não me esforço para ter prazer nessa leitura, esse contato com as Escrituras, como eu vou ser fiel? Eu vou me enganar. Eu acho que eu sou uma coisa, e eu corro o risco de ouvir amanhã: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, matamos e fritamos. Não vos conheço. Não é tempo de brincar, né? Então, Maria, ela mostra para nós que ela está contagiada da palavra do Senhor. As palavras de Maria, o cântico de Maria está recheado de salmos, está recheado do canto de Ana, a mãe de Samuel. Está recheado pelas Escrituras Sagradas. Eu lembro que eu fui no shopping, eu estava contando isso para os meninos hoje, fui no shopping um dia, Passeio das Águas lá em Goiânia, e coloquei o braço para fora na cancela, né, para apertar aquele terminalzinho para tirar o ticketzinho e liberar a cancela, abrir a cancela. E a hora que eu levei, eu não sei o que aconteceu, eu tomei um choque violento, e aí vocês imaginam o que saiu, né? Na hora, ali. E aí a Gisele falou assim: meu bem do céu. Eu falei assim: um velho homem, insistindo, né? Mas isso são sinais, são provas do quanto a gente precisa nos debruçar, meditar na palavra do Senhor. Quantos jovens estão nas redes sociais? As palavras que falam, o tipo de vocabulário que usa, misericórdia. Revela ser representante de quem? Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Em segundo lugar, Maria é uma pessoa contagiada pelo poderoso agir de Deus. É alguém que acompanha e tem prazer em ver a ação de Deus. É alguém que sabe relatar aquilo que Deus fez, contar os feitos e ter confiança na vida a partir do seu herói, daquilo que é o mais importante para ela. Como é triste a gente ver no meio cristão uma série de pontuações, de ídolos, de heróis que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Como é ruim, como é triste ver isso. E essa é uma das tristes realidades do nosso tempo. Quando Maria considera sobre a bondade e favor divino para a sua vida, ela exalta o poder de Deus, ela exalta a sua santidade, e ela exalta a sua misericórdia para com aqueles que o temem.
Dessa forma, Maria contrasta a realidade entre dois grupos. O primeiro, composto daqueles que amam e dependem totalmente de Deus, são os humildes. Essa é uma parte que mostra que Deus contraria a lógica humana. O segundo grupo é formado por pessoas autossuficientes, aqueles que pensam não precisar de Deus, descrito aqui como os poderosos, como os ricos, cuja confiança estão em si mesmos e nas coisas que possuem. As palavras de Maria afirmam que ao longo da história, Deus com seu poder tem castigado os arrogantes, Ele os tem dispersado, os tem destronado, os tem privado das suas riquezas e tem os enviado vazios. Vazios não só de bens, mas já vazios da sua própria existência, porque está com a sua vida fiada em coisas materiais. São pessoas vazias. Deus é todo-poderoso e suficiente para sustentar aqueles que nele confiam. E Deus não resiste aos humildes, mas Deus se firma contra os arrogantes, contra os soberbos. E essa é uma queda de braço que não tem para ninguém. Deus é todo poderoso. E Maria vê isso ao longo da história, né? Ela está lembrando certamente do Egito, a maior potência da época. Deus subjugou Faraó, os seus cavaleiros, seus cavalarianos, suas tropas, seus arsenais, os lançou na morte. Ela está vendo os grandes reinos que se levantaram ao longo da história e que caíram, porque ela está contagiada no poderoso agir de Deus na história. Oh, meu irmão, eu e você servimos um Deus que continua poderosamente agindo sobre todas as coisas, cuidando dos seus interesses. Deus, com seu poder, tem castigado os arrogantes. E Maria conhecia como Deus agiu no passado, confiava que Ele agiria do mesmo jeito no presente e tinha a plena certeza de que Ele continuaria agindo por toda a eternidade. Em Malaquias capítulo 3, verso 6, Deus reforça a sua maneira de agir. Ele diz assim, olha, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu sou misericordioso, porque eu fiz uma aliança com Abraão, fiz uma aliança com Isaac, fiz uma aliança com Jacó. Vocês têm feito coisas terríveis, mas não são consumidos, porque eu, Senhor, não mudo. Deus é fiel. Deus é imutável. E Maria conhecia muito bem. E ela podia descansar nessas. Assim como ele fez tudo para preservar o seu povo ao longo da história. Não seria diferente naquele tempo em que era o rei ali. De modo que os humildes recebem o favor divino e os orgulhosos não recebem. Então, meus irmãos, a semelhança de Maria, nós precisamos considerar as atitudes de Deus, olhar para os feitos de Deus, quem é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, Ele é o poder supremo. Olhar a sua santidade, olhar a sua justiça, contemplar os seus feitos ao longo de toda a história. Começando pela criação. Que obra de arte maravilhosa. Deus pode todas as coisas. Nos contagiemos com o agir desse Deus poderoso.
Porque, como diz Isaías 43, verso 13b, agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém pode. E essa era a confiança, a certeza. O cântico de Maria. Ela canta essa certeza. Ela exalta o poder de Deus. E ela contrasta essas duas realidades. Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Se nessa noite ainda você tem confiado apenas em você, no seu desempenho, ou nas posses que você tem, Deus te chama a mudar de direção, a reconhecer que você está fiando a sua confiança naquilo que é falível. Você vai cair. Que a sua confiança e o seu descansar seja tão somente, única e exclusivamente, naquele que criou todas as coisas, o Senhor dos Senhores. E mandou Jesus Cristo para poder dar a você e a mim a condição de nos relacionarmos com Ele, desfrutar do seu poder, desfrutar da sua proteção e do seu cuidado. Entrega tudo ao Senhor nessa noite. Entrega a sua vida ao Senhor nessa noite. Se contagie no agir poderoso do nosso Deus. Em terceiro lugar, Maria é uma pessoa que mostra-se contagiada pela fidelidade de Deus. O cântico de Maria revela que a manifestação da misericórdia de Deus, o cumprimento da promessa pactual de Deus feita aos pais Abraão, Isaque e Jacó, promessa essa de valor supremo que vigora ainda hoje, e que os crentes e sua descendência podem, e usufruem. Portanto, Deus é fiel, porque Ele mantém a sua promessa. E é a sua fidelidade que contagia o coração de Maria. Que enche o coração de Maria. E deve também contagiar o nosso coração. O Salmo 33, 4 nos diz o seguinte: a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. As palavras de Maria mostram confiança que, assim como Deus socorreu Israel muitas vezes no passado, fará também agora, em relação à vinda do Messias. Maria entendia que, assim como foi prometido ao patriarca Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 13, que ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os acontecimentos de seus dias, aquilo que ela estava vivendo ali, era uma concretização da antiga promessa feita ao pai Abraão. A promessa do pacto estava ainda em vigor. E é com base nesse pacto, nessa promessa, que os pais crentes batizam os seus filhos, porque os inclui no pacto da graça. E precisa fazê-lo. Não pode negligenciar. Porque senão eu estou desacreditando disso, eu estou desobedecendo. Eu estou contradizendo a fé que eu digo professar no Senhor Jesus. Maria não pronuncia palavras de exaltação a si mesmo, mas sim ao Deus poderoso, misericordioso, santo. O socorro em tempo de necessidade, o Deus do pacto, aquele a quem ela chama meu Salvador, o Deus que cumpre fielmente as suas promessas. Esse é o conteúdo da adoração de Maria. É isso que flui do interior de Maria. A palavra de Deus fala que nós somos o bom perfume de Cristo. O perfume é aquilo que exala, né? É a fragrância, né? Que traz o cheiro ao ambiente. Se você apertar uma fruta, ela vai emitir aquele cheiro peculiar que ela tem. Qual que é o cheiro do cristão?
o cheiro de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Por isso que nós precisamos exalar de nós Cristo. Precisamos estar contagiados de Deus na nossa vida. O cântico de Maria nos chama para isso. O que nós estamos exalando na nossa maneira de viver? Que tipo de perfume nós estamos emitindo, exalando? Estou preocupado com o quê? É em glorificar a Deus no que eu estou fazendo, ou eu estou preocupado comigo? Com os likes que eu vou receber? Com os elogios que eu vou receber de mim mesmo? Eu sou o centro da adoração. Maria não faz isso. E não fez nada para que as pessoas adorassem a ela. Porque ela reconhece que ela precisa de um Salvador. Maria não é intermediária. Ela não é intercessora de ninguém. Ela é uma bênção. É uma mulher bem-aventurada, que nós, cristãos reformados, admiramos, e todas as gerações admiraram, porque ela é uma bem-aventurada, porque Deus a escolheu. Uma mulher simples, mas totalmente voltada para a glória do Senhor. Anônima, pobre financeiramente, mas rica, porque ela estava contagiada de Deus. Deus dispersa sem nada os ricos, mas esses ricos aqui não quer dizer financeiramente, meus irmãos. Não podemos esquecer que há muitas pessoas que não têm posses e são extremamente independentes, autossuficientes, arrogantes, não dependem de Deus. Não querem o favor de Deus. Esses são excluídos, rejeitados. E muitas pessoas abastadas financeiramente, com o coração no altar do Senhor. Pessoas que temem ao Senhor, que servem ao Senhor e colocam todos os seus recursos para a glória do Senhor. Que dependem de Deus, sabe que o que tem é dádiva do Senhor para a glória do próprio Deus. Quero concluir. Maria nos mostra ser uma crente contagiada pela palavra de Deus, por seu poderoso agir e por sua fidelidade. É alguém que está mergulhada nesse relacionamento íntimo com o Senhor. Vaza dos poros de Maria o bom perfume de Cristo. Qual é o perfume que nós temos exalado na nossa forma de levar a nossa vida hoje? O que é que comanda o nosso coração? Como tem sido o conteúdo das nossas conversas? Que tipo de cântico Deus tem ouvido da minha e da sua boca? Porque o nosso viver é um cântico. Ou de adoração, ou um cântico de ofensa ao nosso Deus. Que Deus nos ajude, porque nós estamos vivendo o tempo do advento. O exemplo de Maria nos chama a nos contagiar de Deus, transbordar de sua presença, e para isso que nós tenhamos um espírito humilde e um profundo desejo pelas coisas espirituais. E aí, menino e menina, não é porque você ainda é criança. O aprender é para você, é para todos nós. O tempo é agora, é ler agora, é comprometer-se com o Senhor agora. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Querido Deus, há muitas dificuldades, ó Pai, no nosso tempo. Mas também não foi diferente nos dias de Maria. Havia muitas concorrências, ó Deus, muitas coisas para levá-la a outros caminhos.
mas ela foi fiel ao Senhor. Foi agraciado. O Senhor quer usar pessoas, ó Deus, quer usar nossas vidas como canais, assim como o Senhor usou os seus servos, a exemplo de Maria. Também nós queremos nessa noite nos colocar na tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude, para que também sejamos humildes de coração e busquemos nos contagiar da sua palavra, da sua presença, Senhor, do seu poder, nos alegrar com a sua fidelidade, nos regozijar em pertencer ao Senhor, buscar as coisas do alto e nos deliciar nas coisas do Senhor. Pai, não tem nada, nenhuma oferta nesse mundo que se compara àquilo que o Senhor tem para nós, hoje, através da sua palavra, dos relacionamentos na igreja. Pai querido, tira todo esse bloqueio, tudo aquilo que impede, toda essa cortina, todo esse véu que impede o teu filho e a tua filha de enxergar a maravilha de que é pertencer ao Senhor, de que é estar nos lugares celestiais com Cristo, para que o nosso falar cada dia mais seja transformado num falar bíblico, num pensamento moldado pela sua palavra, que a nossa visão seja a visão vinda da tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor opere em nós nessa noite uma transformação. Ó Senhor, é tempo de nos contagiarmos da sua presença. E esses dias nós possamos parar a correria e voltar-nos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.